Super Almanac 10 foi publicado aqui em julho de 1994. Na época eu não tinha comprado, porque eu não colecionava nada dos Vingadores ou Capitão América, mas recentemente eu vi em sebo e me interessou. Isso aqui reúne 5 anuais que a Marvel publicou em janeiro de 1990 e começa com um anual do Capitão América, depois vai ter a história vai continuar no anual do Homem de Ferro, depois Thor, Vingadores da Costa Oeste e termina com os Vingadores normais. 5 anuais que a Abril reuniu nesse Super Almanac. Eles vão estar enfrentando um Terminus, que é basicamente um robozão que veio do espaço e detona todo mundo. É um inimigo que já tinha sido vencido antes pelo Quarteto Fantástico e depois pelo Quasar. O legal dessa época é que eles ainda estavam tentando salvar o Quasar, que acho que não durou muito tempo. E dessa vez o Terminus ele volta, mas ele volta como se fossem uns micro-organismos cibernéticos que saíram do centro da Terra. E cada uma dessas histórias ele vai evoluindo. Ele começa com um micro-organismo que só infecta e comanda as pessoas, depois ele vai se transformando em robôs menores, até que vai, em cada edição ele vai assumindo uma forma maior, até gerar um novo Terminus do tamanho gigante igual o antigo. Só que depois também vai mostrar como que ele surgiu, coisas do passado dele que não tinha sido revelado antes. E vai ser assim, uma história bem típica do final dos anos 80, começo dos anos 90 com os Vingadores. O legal disso é que assim, eles já no meio dos anos 90 vai começar toda a zona de trocar de uniforme, depois os Vingadores morrem, depois vai ter um monte de guerra civil. Isso aqui ainda pega aquele finalzinho de fase onde os Vingadores e a Marvel em geral, ela ainda está com super-heróis mais ou menos como eles eram, assim, desde o começo dos anos 60, 70. Então é a versão clássica dele, com comportamento clássico. Acaba sendo uma história mais nostálgica para ler. Outra coisa interessante é que esse vilão Terminus, ele depois vai aparecer na DC. Ele vai atacar a Metrópolis e a Liga da Justiça vai enfrentar ele no crossover da Vingadores e Liga da Justiça. Então, assim, esses anuais da Marvel, eles têm meio que essa característica de ter, assim, eles não afetam, eles não costumam se envolver na cronologia principal, mas eles sempre parece que trazem esses vilões, assim, que vão ser recorrentes em algum ponto futuro. Esses anuais, assim, eles não vão afetar muito a cronologia principal, mas vai ter, assim, esses vilões que depois vai ter essas histórias sendo relembradas no futuro de outras formas. Então acaba sendo, assim, uma coisa mais divertida de ler, porque fica uma história bem clássica, sem muito compromisso e com a versão mais, assim, estável, digamos assim, de cada um desses personagens.